Olá, peritos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre amortização de empréstimo ou financiamento. Então, num cenário que você junta um dinheiro por um tempo, né? E esse montante que você juntou, você vai utilizar para amortizar o seu empréstimo ou o seu financiamento. Nesse momento, você tem duas opções. A primeira opção, você amortiza o valor do seu empréstimo ou financiamento e diminui o valor da parcela. A segunda opção, você amortiza também o seu empréstimo ou financiamento, o seu saldo devedor, e, consequentemente, diminui a quantidade de parcelas a serem pagas. Então, só para exemplificar e para ficar mais fácil de explicar esses dois cenários, a diferença entre eles, né? No primeiro cenário, você está diminuindo o saldo devedor, continuando com a mesma quantidade de parcela, mas diminuindo o valor da parcela, o valor que você vai pagar. No segundo cenário, você também está diminuindo o saldo devedor, porém não está diminuindo o valor da parcela, e sim a quantidades de parcelas que faltam pagar. Então, vamos ver qual que é o melhor cenário para você, em qual situação que um é melhor que o outro. Isso tudo a gente vai ver agora na prática. Eu vou mostrar para vocês esses dois cenários, onde que a gente pode usar um, em que situação que a gente pode usar um, em que situação que a gente pode usar outro. Tudo isso na prática agora. A gente simulou aqui um valor de empréstimo ou financiamento de R$ 100.000, a uma taxa de juros mensais de 1%, em 60 parcelas ou 60 meses, um valor de parcela de R$ 2.224,44, resulta, né, no final disso tudo, a um saldo devedor de R$ 133.466,69. Ou seja, se ele pagar as 60 parcelas nesse valor inicialmente contratado, né, a juros de 1% ao mês, esse empréstimo de R$ 100.000 vai sair R$ 133.466,69. Então, nesse primeiro cenário, como eu havia falado na introdução agora, a gente vai amortizar aqui, vai simular uma amortização de R$ 36.000 na parcela de número 29. Então, chegou aqui na parcela de número 29, ele pagou R$ 2.224,44, mais essa amortização, né? Ele pagou a parcela 29 mais R$ 36.000. Esse mês aí, nessa parcela número 29, ele pagou um total de R$ 38.224,44. Isso, seu saldo devedor nesse momento foi para R$ 23.041,85. E nesse cenário, né, nesse primeiro cenário, ele optou continuar com a mesma quantidade de parcela, ou seja, 60 parcelas, conforme contratado inicialmente, e com isso recalcular o valor da sua parcela, né? Então, fazendo o recálculo da parcela de R$ 2.224,44, ele ficou com uma parcela de R$ 868,12 até o final das 60 parcelas aqui que fizeram o seu saldo devedor. Nesse cenário, nesse primeiro cenário, a gente viu que ele pagou um total de juros aqui de R$ 27.420,57. Vamos para o segundo cenário. No segundo cenário, mesmo caso, né, as mesmas situações, né, do cenário anterior. Na
29ª parcela, ele amortizou o mesmo valor, que dá o mesmo total, né, de amortização, somando com a parcela, os 36 mil, dá um total de 38.224,44, amortizando a dívida dele, o saldo devedor cai nesse momento, né, para 23.041,85. Só que nesse segundo cenário ele optou continuar pagando o mesmo valor de parcela e apenas diminuir a quantidade de parcelas. Quando você continua pagando o mesmo valor, você paga muito mais rápido, né? Então, aqui nesse cenário, na parcela de número 40, ele quitaria esse empréstimo ou financiamento que ele fez. Nesse segundo cenário, o total de juros seria de 24.955,07. Quando a gente pega esse total de juros que deu no segundo cenário e compara o total de juros que deu no primeiro cenário, a gente tem uma diferença aqui, ó, vamos fazer a continha aqui, uma diferença de 2.465,50, que a gente pode tirar esse exercício que a gente fez aqui sobre empréstimo e financiamento e amortizações, né? Quando a gente tem um aporte financeiro para amortizar nosso empréstimo ou financiamento, ou mesmo quando a gente tem um financiamento imobiliário, a gente pode utilizar do nosso fundo de garantia de 2 em 2 anos para poder amortizar o saldo devedor, né? A gente tem esses dois cenários para optar dependendo da nossa situação financeira no momento. Então, se a gente está apertado financeiramente para pagar uma parcela de 2.224,44 e a gente conseguiu juntar esses 36 mil, ou então pegou de FGTS, né, de fundo de garantia, esses 36 mil, nesta situação de aperto para pagar uma parcela de 2.224, a melhor opção seria o primeiro cenário, porque ele diminui o valor que a gente tem que pagar, né? Diminui o valor da nossa parcela consideravelmente para 868,12. Agora, se a gente não está apertado para pagar uma parcela de 2.224,44, compensa muito mais a gente pagar o quanto antes, né? O quanto antes a gente pagar, menos juros a gente paga e mais rápido acabamos de pagar e quitamos o nosso financiamento ou o nosso empréstimo. E quando a gente compara financeiramente, o melhor cenário financeiro, né, pensando que a gente tem uma situação boa e a gente consegue pagar uma parcela de 2 mil e pouco, a gente paga muito menos juros, né? Aqui eu dei um exemplo pequeno, mas tem financiamentos de 120, de 240 parcelas e no valor maior que esse, né? Mas aqui só para a gente entender, né? A gente paga muito menos juros quando a gente paga mais rápido, né? Em menos tempo. A situação é essa: se a gente tem condição financeira de continuar pagando a parcela que a gente contratou lá no início, o melhor cenário é o segundo cenário, porque ele vai acabar muito mais rápido, né? A gente vai dar um empréstimo ou um financiamento que a gente fez para 60 meses, ou seja, 5 anos, em apenas 40 meses. Por outro lado, se a gente não tem esse dinheiro para pagar, está apertado, né? Está apertando, a gente está tirando dinheiro da nossa alimentação, do nosso conforto, do nosso lazer, para poder se apertar e pagar uma parcela de 2.224,44, o melhor cenário é o primeiro, porque nesse primeiro cenário, a parcela, quando a gente amortiza um dinheiro de fundo de garantia ou um dinheiro que a gente juntou, a parcela vai diminuir de 2.224,44
para 868,12. Então é isso, peritos. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe sua curtida no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos e seus familiares para passar essa informação para o máximo de pessoas possível. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.